Estamos de volta, meu povo. E olha só, assim como a gente já falou no primeiro bloco, hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E agora a gente vai bater um papo super interessante sobre como são feitos os diagnósticos já nos adultos. E para isso a gente está recebendo ela, que é neuropsicóloga, Marcela Neves. Seja bem-vinda, Marcela, aqui no nosso programa. Prazer para a gente te receber aqui. Muito obrigada a vocês pelo convite. Ela estava me contando um pouquinho que ela tem uma clínica especializada, de fato, em diagnosticar essas pessoas que principalmente descobrem esse diagnóstico um pouco mais tarde. Então, queria começar fazendo essa pergunta: como é para você lidar com isso assim diariamente, sobre essas pessoas que, às vezes, por falta de oportunidade mesmo, não tiveram esse diagnóstico antes? Como é para você trabalhar com isso todos os dias? Olha, primeiramente a minha motivação diária. De uns tempos para cá, quando eu montei a clínica, né, que é o Instituto do Cérebro, que leva o meu nome, Marcela Bianca, eu comecei sempre trabalhando desde diagnóstico de bebê até idosos. E eu fui vendo que foi vindo principalmente após a pandemia, após essa questão de muito isolamento, eu comecei a observar que começou a vir muitos adultos, assim, o que será que eu tenho? Será que eu tenho ou até mesmo um autismo, ou eu tenho um TDAH, ou o que eu tenho? Principalmente esses transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, acabou que a gente foi realizando muitas avaliações e hoje eu falo que os meus pacientes são os próprios indicadores dos novos pacientes que chegam. E é muito gratificante, porque a avaliação neuropsicológica, ela é um processo que ela não é uma sessão única. Eu acho que é interessante falar para o pessoal que é um processo que tem várias sessões, onde primeiramente a gente faz uma linha do tempo da vida do paciente. Depois dessa linha do tempo, a gente aplica alguns testes de inteligência, de memória, de atenção, de raciocínio, até de aspectos sociais. A gente observa os aspectos comportamentais, emocionais. E aí, a partir disso, a gente analisa e fala, será que ele tem algum transtorno ou também não? Será que ele acha que tem alguma coisa e não tem? Porque o meu maior desafio é desmistificar, às vezes, muita gente que chega falando, eu acho que eu tenho TDAH, é o campeão número 1 da clínica. Eu acho que eu tenho TDAH, será que eu tenho isso ou não? Então, esse processo auxilia muito de ver as potencialidades e as dificuldades desse paciente. Então, a gente consegue analisar muito bem isso. E a partir disso que a gente chega no autismo, que é a pauta de hoje, que eu sei o quanto que, assim, eu brilho meus olhos de falar, porque eu adoro de ver, assim, que eles sempre achavam, às vezes, um pouco esquisitos, não me enquadro em alguma situação. E quando a gente vê que realmente tem a gente mostra que faz parte de um perfil, eles começam a internalizar aquilo, nossa, e muda muito a vida das pessoas. A partir do momento que descobre, né, muda o comportamento. Agora eu queria saber de você uma coisa, porque a gente sabe que o acesso às redes sociais e também, eu acho que a internet em geral, né, é que as pessoas se autodiagnosticam, sei lá se é assim que fala, com muitas das informações que elas veem ali na internet, como você acabou de falar, a pessoa chega achando que tem TDAH. Você acha que a internet, o acesso à internet, a tecnologia, está fazendo as pessoas criarem coisas aí na cabeça onde não existe? Com certeza, com certeza. Aí eu vou na linha assim mais da questão do TDAH. Tanto no ambulatório de TDAH da Unifesp, o ambulatório de TDAH adulto, né, que eu faço parte, como na clínica particular no Instituto, eu observo que assim, as pessoas estão querendo se apoiar num diagnóstico para responder algumas dificuldades. E quando eu faço a avaliação e falo, muitas vezes, você não tem esse perfil, mas vamos focar nas suas habilidades, nossa, parece que é esclarecedor. Porque as pessoas acham que buscar o autodiagnóstico da internet é como se fosse assim, eu acho que eu consigo explicar o porquê meu rendimento está baixo, ou porquê que as pessoas estão reclamando de mim, e que às vezes a pessoa não consegue sair daquela situação. E você acha que até elas trazer esse autodiagnóstico, você acha que é diminuir também um pouco da importância que tem essa questão do TDAH? Quando você
você se considera aí como portador, né? Sim. Nem sei se portador é a palavra certa. Mas assim, quando você invalida toda uma questão científica, né? E se autoavalia assim, você acha que... eu não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas descredibiliza tanto o estudo e ciência que precisa ter para ter um diagnóstico desse? Com certeza, com certeza. Tanto da pessoa, quanto de, às vezes, porque assim, eu vejo que tem muitos profissionais que às vezes chegam no serviço mais rápido, serviço médico rápido, o paciente chega lá, ele descreve todas as características do autismo, tipo, olha, eu sinto isso e aquilo, porque ele viu da internet. E aí, muitas vezes, ele acaba, não, então, o diagnóstico, vamos fazer tentar o uso do medicamento XYZ, independente. Aí eles começam a fazer aquele uso do medicamento, nossa, melhora. Só que melhora por um tempo. Às vezes, não necessariamente faz o resultado. Então, eu acho que as pessoas estão querendo, assim, uma questão para mais... responder às suas dificuldades do que qualquer outra coisa, sabe? Sim. Então, eu acho que as pessoas precisam olhar muito que ter um TDAH tem os prejuízos. E que talvez não é tanto, tipo assim, eu tenho esses prejuízos, então tudo bem. Não, vai mais do que isso, sabe? Então, e eu vejo que não deve só parar aí. Aí a gente entra na importância de... Tá, o diagnóstico é importante, mas e o tratamento? Porque é no tratamento que eu vejo a mudança na vida das pessoas. E é isso que me motiva, diariamente. Não é só diagnóstico, porque a avaliação, ela vai direcionar. A gente consegue ser bem diretivo, a gente consegue fazer um diagnóstico bem assertivo para fazer um tratamento bem, bem no ponto. Específico, né? Exato. E é aí que eu acho que é importante. E a questão que a gente vê do autismo é diferente. É muito difícil, às vezes, as pessoas passarem, os adultos, falarem assim, eu acho que eu tenho autismo e tudo mais. Expor. Você acha que pode ser por falta de conhecimento, sei lá, sobre os sintomas do autismo, por exemplo? Porque qualquer sintoma de doença que a gente tenha, a gente vai procurar na internet e, de repente, acha lá um diagnóstico e acha que a gente tem. Você acha que o autismo pode ser por falta de informação que as pessoas também não estão pensando assim? Pode ser sim, e também pelo fato de que o perfil do autista é diferente do perfil do TDAH. Sim. O TDAH, por mais que ele tenha uma dificuldade menor de expressar e expor a si mesmo, o autista não, ele já olha, eu ouvi falar, me questionaram, mas ele não chega falando assim, eu acho que eu tenho autismo, assim, que nem o paciente que não é autista pode estar associado a um TDAH ou não tem, entendeu? Perfeito. E pensando nos sinais, né, assim, que depois viram um diagnóstico, quais são os sinais mais comuns? Lembrando que o que a gente está falando aqui, tá, gente? Não é porque ela vai dizer alguns sinais ou contar pra gente que você tem. É importante você fazer toda a avaliação, mas para você também não entrar numa loucura que não existe aí. Mas quais os sinais que são mais comuns, assim, para que um adulto já seja diagnosticado com autismo? Então, é um pouco diferente da infância, que eu acho que é bom eu deixar aqui apontar, porque quando a gente coloca na internet, normalmente na infância a gente vê a seletividade alimentar, às vezes o fato de andar na ponta dos pés, pode estar também associado à organização, de enfileirar as coisas, o prejuízo no do olhar, né, do contato físico, enfim. Só que quando a gente chega no adulto, às vezes a gente pergunta da infância e é difícil ter informação, tá? E aí o que acontece? A gente precisa entender o contexto como um todo. Por exemplo, eu tenho uma paciente que quando foi realizado o diagnóstico dela, eu perguntei, e a seletividade alimentar? Ela citou um ponto que poderia ser uma dúvida se seria uma seletividade alimentar ou não. Mas depois do diagnóstico, ela começou a falar, meu Deus, então realmente não era só isso, era isso e aquilo. Então, o diferencial do diagnóstico no adulto é que às vezes a gente não tem uma base tão sólida do desenvolvimento na infância. O que a gente tem que ver? Quais são os prejuízos internos?
Tipo, dificuldade de se relacionar no trabalho, ou teve na escola, aquela pessoa que prefere ficar mais sozinha. Mas a gente tem que olhar por um ponto, antes de eu falar das características, que é muito semelhante, que a gente vê entre o que é altas habilidades e o que é autismo. Porque tem autista que tem altas habilidades e tem autistas que não têm. Mas tem pessoas que têm altas habilidades e que não é autista. E como quem tem altas habilidades tem prejuízo social, se confunde. Ah, mas eu tenho prejuízo social, eu às vezes não gosto de me relacionar, prefiro ficar na minha. Enfim, mas será que eu necessariamente sou autista? A gente tem que prestar atenção. Um outro ponto é observar, assim, essa questão pregressa. Já teve algum momento a seletividade? Alguma coisa do tato incomoda, às vezes roupa, quando, sabe, textura, tanto quando come ou quando veste, ou até mesmo pisar na areia. Porque tem gente que fala, não, eu como de tudo, mas quando você chega na fase adulta, você já se adaptou. Mas será que você não se incomoda às vezes de pisar na areia? Porque tem paciente que fala, nossa, eu não consigo pisar na areia porque tem aquela textura que me incomoda. Sabe? Então, a gente tem que olhar para essas características que tem na infância de um lado um pouco diferente na fase adulta, sabe? E como é para o adulto receber esse diagnóstico? Porque é o que você falou, né? Às vezes os cuidados são cuidados diferentes, às vezes o adulto já está até adaptado com aquilo que boa parte da vida ele podia estar incomodado ali com algumas questões. Como é para ele receber esse diagnóstico? A primeira ação é eles não responderem nada, ficarem estagnados. E eu sempre falo, vá para casa, reflita, pense um pouco e depois a gente volta a falar. Por quê? Porque a primeira ação é essa. Nossa, será que faz sentido mesmo? Realmente eu tenho? Eles precisam desse tempo para processar. Eu falo que eu tenho uma paciente que ela fala, eu processo até hoje muito do que foi feito na avaliação, tipo, depois de um tempo, né? E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que existe uma diferença entre um diagnóstico do autismo adulto em homens e mulheres. As mulheres, elas fazem o masking, né, que a gente fala que é o mascaramento. Então, elas se adaptam melhor às situações, elas aprendem melhores comportamentos do que os homens. Então, quando a gente faz o diagnóstico na mulher, é bem mais minucioso e mais detalhado. Porque a mulher, ela se adaptou melhor, ela tem essa resistência ao aprendizado melhor do que o homem. Então, existe sim uma diferença, porque tem muita gente que me pergunta, mas que depende muito de cada pessoa. Mas você acha que as mulheres, por exemplo, elas têm mais facilidade de aceitar esse diagnóstico, já que elas estão mais dispostas a encarar, vamos dizer assim, que o boato é que dizem que os homens não aguentam nem uma gripezinha que já está aí morrendo e não sai nem da cama. Você acha que tem essa diferença de aceitação mesmo desse diagnóstico das mulheres quanto para os homens? Tem uma diferença? Olha, da aceitação em si, eu acho que não. Mas da procura, sim. As mulheres são mais preocupadas? Né? Elas procuram mais, né? Normalmente. Então, eu vejo que as mulheres estão mais à procura de, tipo, o que eu posso melhorar e tudo mais. O homem, assim, a esposa comentou, a irmã comentou. Alguém precisou, alguma mulher precisou falar para ele o que é um possível transtorno. Isso, e aí a gente vê que realmente eles, por mais que o autismo acomete muito mais homens, é muito maior em homens, as mulheres procuram mais no diagnóstico. E agora, ainda falando sobre o diagnóstico, o que é que diferencia o diagnóstico do autismo para qualquer outro transtorno neuropsicológico, né, que fala? Como é que faz para você saber o que de fato é autismo? Então, o autismo ele está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que envolve também o TDAH, dislexia e tudo mais. O diferencial são as características mesmo. A gente precisa entender toda a linha do tempo do paciente, todos os fatos, e entender muito também como que diferenciar, por exemplo, uma psicose, que também às vezes a pessoa pode ter um prejuízo social, mas só que aquilo realmente não é uma coisa que ela não queira estar com pessoas, ela não se sente bem, ela simplesmente
é mais individualista mesmo, ou até mesmo autista. Então, assim, é muito minucioso, sabe? A gente precisa ver características de cada transtorno. Mas o autista, ele é primordial essa questão da dificuldade social. É a primeira porta de entrada. Mas aí depois a gente vai definindo outras coisas. Um fato importante é que muitos autistas adultos chegam falando que já trataram ou tem algum quadro de depressão e não teve sucesso no tratamento. Por quê? Normalmente a depressão ela vem de uma falta de autoconhecimento de si mesmo, aí você vai levando por um caminho onde eu não me entendo e nada vai fazendo sentido. Você faz tratamento para depressão e não necessariamente é a depressão do quadro psiquiátrico, é a depressão envolve o autismo, que é o tratamento, eu já percebi que é totalmente diferente. E aí a pessoa ela fica patinando. Então ela vem muito com esse histórico, eu estou desmotivada, não faz sentido a vida, eu não sei o que eu faço. Então é bem tênue a linha do que é realmente uma depressão, que é aquela parte ali a gente consegue melhorar, do que tem outras coisas associadas, outros fatores genéticos, outros fatores sociais bem presentes que tem o autismo. Perfeito. E como é que a gente pode avaliar? Eu sei que a gente já falou sobre isso, a gente não deve fazer isso, mas assim, que sinais eu devo perceber em mim para dizer que, nossa, talvez seja importante eu procurar um especialista para sondar? O que é que eu posso perceber? Olha, eu sempre falo que a avaliação ela não é somente para a gente buscar um diagnóstico, ela também é para um autoconhecimento. Então, se tem algo que está te incomodando e que você observa que, assim, eu não sei, parece que eu não me encaixo numa situação, parece que eu não me sinto bem no trabalho ou não consigo performar nos estudos, algo que incomoda já é motivo para fazer, porque a avaliação ela não é só para achar um transtorno. Ela vai te mostrar quais são suas potencialidades, quais são suas dificuldades e a partir disso você conseguir traçar algumas metas e calçar essas dificuldades. E eu falo que é muito mais para um autoconhecimento do que só transtorno, entendeu? E pensando no contrário agora, porque até no primeiro bloco a gente recebeu uma mãe aqui do Isaac, que ela começou a desconfiar ali quando ele tinha em torno de 1 ano e 8 meses, mas o diagnóstico, que eu acredito, não sei se é uma regra, para a criança, por conta do desenvolvimento natural das coisas, acho que acaba sendo um pouco postergado, porque a criança precisa se desenvolver. As crianças são diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém, e aí eu acho que esse período acaba sendo um pouco mais extenso. Talvez você tenha mais conhecimento, né? E você sabe falar melhor que eu. Mas trazendo o diagnóstico precoce para o adulto, o que isso pode beneficiar? Porque para as crianças, eu acredito que eu estava querendo dizer, não sei se deu para entender, é que assim, a criança tem o processo natural dela de desenvolvimento. E aí eu acredito, não sei, você que vai poder me dizer melhor, que os médicos ficam dando corda até, não sei se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige aqui. Com certeza. Até a idade natural, assim, de as coisas acontecerem, quando chega um momento que o médico fala, não, isso aqui realmente não está de acordo com a faixa etária dela, a gente precisa ficar mais atento a isso. E no adulto é diferente, porque já acho que desenvolveu o que deveria desenvolver. E como qual é a diferença de receber esse diagnóstico precoce ou deixar quanto mais, o que diferencia recebendo o diagnóstico precoce? Com certeza é adaptar melhor as dificuldades, né, os comportamentos, aprender como lidar com algumas divergências. Por exemplo, o adulto ele chega com muita queixa de bullying. Ele sofreu muito bullying na escola, porque era estranho, esquisito e não teve o diagnóstico. Normalmente, isso não é a maioria dos casos, não estou falando que é todos, quando tem o diagnóstico na fase adulto, é aquele autista que não precisa de tanto suporte. Quando a gente fala níveis de suporte, é aquele autista que tem os aspectos cognitivos preservados, que tem uma inteligência até que preservada, e o prejuízo é pontualmente social. E aí ele consegue ir mascarando toda essa dificuldade e falar, não, acho que é tímido ou qualquer coisa do tipo, e aí só vai ter o diagnóstico aí mais tardiamente. Agora, a criança, quando tem os pais mais atentos, as escolas estão mais atentas, aí sim consegue fazer esse diagnóstico precoce, que é o ideal.
Eu falo que até mesmo o adulto, se chegou até aqui e não fez, mas faça o quanto antes, porque o autoconhecimento e a forma de entender a vida e viver muda muito. Porque eles começam a falar, nossa, antes para mim eu estava como se fosse fora, me sentia excluído de uma turma, hoje eu já vejo que eu sou diferente e eu consigo me adaptar a qualquer ambiente. Então, quando começa a perceber isso, faz total diferença. E para o adulto também tem os níveis, assim, do autismo? Tem. Só que é mais difícil o diagnóstico tardio no adulto nos níveis mais elevados, nível 2, 3. É mais difícil, foi o que eu disse. Normalmente, eles passam despercebidos. Quando o autista necessita de um nível de suporte maior, aí, normalmente, ele tem um diagnóstico mais precoce. Porque teve As dificuldades são muito aparentes. Quais são as características, assim, de cada nível do autismo? Então, não, é o quanto ele depende, não tem, uma regra. É assim, o nível 1, ele depende um pouco menos de um suporte, de um apoio externo. O nível 1, então, a gente pode dizer que talvez seja o mais tranquilo, assim. É como se fosse, que não é o ideal a falar, mas a gente pode falar como se fosse um autismo leve, tá? Mas aí depois o 2, normalmente precisa de um suporte maior, aí precisa de um apoio maior, de uma assistência, um tratamento mais acentuado. E também temos o 3, o 4, tipo, que vai necessitando de mais suporte. Então é quando normalmente, às vezes, os mais severos que às vezes não falam, não conseguem fazer nada sozinho, né? E pode aí ter uma deficiência intelectual associada. E acontece de você diagnosticar adulto já com esses níveis mais elevados? É mais difícil. Porque eu acredito que se ele tem esse nível mais elevado, ele descobriu antes e a busca foi antes. Exatamente. Às vezes eles podem ser tido como diagnóstico de uma DI, uma deficiência intelectual ou algo assim. E aí mais para frente a gente fala, não é só isso, tem um autismo associado. Mas assim, é difícil passar despercebido. Sim. E aí, a partir do momento que um adulto é diagnosticado, acontece de precisar de um especialista, assim como precisa para criança, né? Às vezes de um especialista acompanhando ela ali, para o adulto também tem essa questão ou não? Sim, sim. Porque precisa fazer um tratamento, né? Tipo, e tá, eu entendo as minhas potencialidades, entendo as minhas dificuldades, e agora? O que eu faço? E aí é aonde eu percebi na minha experiência que o adulto ele precisa de um tratamento muito mais concreto. Então eu estabeleço metas, eu coloco ali 6 meses, eu estabeleço metas. Olha, essas são as suas dificuldades mais latentes, nós vamos trabalhar isso nesse período e vamos, para você se sentir um pouco mais aliviado, assim, de toda essa pressão, de toda essa angústia que tem, as dificuldades podem exercer no dia a dia, né? Nossa, mas muda muito a vida, assim, sabe? De autista, às vezes, que já estava com um quadro, tipo, eu não vejo mais sentido na minha vida, mas eu tenho filhos e mulher, o que eu faço? Aí, primeira vez, vamos lá. Então, assim, a mudança é muito interessante, né? Eu já conversei com psicanalistas que entram numa parte mais de análise, que eles falam que depois que o paciente, ele passa por um profissional que trabalha mais a ponto, bem específico, que nem a forma que a gente trabalha lá no Instituto, ele consegue trabalhar muito mais, assim, de onde vem tudo isso. Aí é uma coisa que a psicanálise é a mais a longo prazo, né? Então, a gente consegue ter o resultado muito rápido e as pessoas, assim, falam, meu Deus, mudou muito a vida. O profissional que acompanha, então, esse adulto é um psicólogo? Normalmente é um psicólogo especialista em neuropsicologia. Por quê? Porque ele tem o conhecimento do que é dos quadros psicológicos, ansiedade, depressão e tudo mais, só que ele também tem conhecimento do neurodesenvolvimento. Então, ele sabe ali como trabalhar, por exemplo, com um autista. Que nem eu disse, trabalhar a depressão de um paciente, de um quadro psiquiátrico, é de uma forma. De um autista, é totalmente diferente. O que diferencia? Por causa que o autista ele precisa de tudo muito concreto. Ele não consegue nada muito abstrato, do tipo assim, eu tenho um paciente que, ele fala assim, eu não gosto dessa questão de eu perceber o que eu estou sentindo, eu não sei o que é isso, eu não gosto. Eu falo, então tá, então observe os seus comportamentos. Aí então a gente começa pelos comportamentos, depois os sentimentos. É o que ele tem de concreto ali. Isso.
E agora, quando é um paciente mais depressivo, somente com depressão, a gente consegue trabalhar como que você está sentindo, como que é isso para você. Só que para a gente chegar nesse ponto com o autista, dependendo se ele não fez tratamento antes e dependendo da desenvoltura dele, a gente precisa de ser um pouco mais concreta na questão comportamental. Né? Nossa, e quando acontece de repente ter os dois? O TEA e a depressão? Então, eles normalmente estão associados. Só que aí a gente precisa trazer essa questão do concreto para eles. Então, assim, e outro ponto, eles têm muito hiperfoco, que é uma característica do autismo. Então, eles têm um hiperfoco em alguma coisa. Isso é uma regra geral? É todos, uma regra. Ou tem as suas exceções? Eles têm um hiperfoco. O autista, ele tem um hiperfoco em alguma coisa. Ah, eu gosto muito de estudar sobre planetas. Eu gosto muito de Lego. Eu gosto muito de carrinhos Hot Wheels, sabe assim, tipo quando é infância. Ou se não, videogame. Não que todo mundo que joga videogame seja um problema, tá, gente? Mas eles gostam de algum tema muito específico. Muito específico. E às vezes esse tema pode mudar no decorrer da vida. E aí o que acontece? Eu preciso trazer para o contexto deles o comportamento. Porque senão eles entram no hiperfoco, o autista, quando eu vou tratar o sintoma depressivo, do sentido, mas aí eu não paro de pensar no que eu estou sentindo, eu não consigo, aí eu não faço mais nada. Aí a gente faz um efeito reverso. Então o ideal é o quê? Vamos para o concreto, vamos observar o comportamento, aí ele vai começar a associar o comportamento com a emoção. Perfeito. Esse hiperfoco, os adultos também costumam ter, Sim. ou só para as crianças? Os adultos também. Olha, gente, ó, se você gostou desse bate-papo aqui, se é algo que te interessa, de repente, fazer uma consulta, uma autoanálise, não vai ficar se diagnosticando aí com informações que você vê na internet. A Marcela vai passar para a gente os contatos dela e você que tem qualquer dúvida, tanto em relação a você ou algum amigo, conhecido, família, procura pela Marcela, porque eu tenho certeza que ela pode te ajudar. Pode passar os contatos para a gente, Marcela. Então, o meu Instagram é Marcela com 2L, Bianca Neuro, e o do Instituto é Instituto Cérebro, tá? Fica o contato, nós estamos localizados aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, mas nós atendemos pessoal de fora do Brasil, fora do país, de todos os lugares, conseguimos fazer o auxílio diagnóstico e o tratamento. Perfeito, Marcela. Muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, pelo bate-papo. Imagina. Obrigado, viu? Imagina, estou à disposição. Agora, Babi, é com você aí, minha amiga.